Oi pessoal, hoje a gente vai montar um forno de esmalte para vocês terem uma noção de como se monta, como se organiza as peças dentro do forno. Esse é meu forno de cerâmica, ele é de porta frontal, então ele é mais fácil de montar, tá? Ele é elétrico e aí eu vou explicar algumas coisas para vocês antes da gente começar a montar. O forno, ele é assim como vocês estão vendo, não tem prateleiras, né? As prateleiras a gente vai montar elas de acordo com o que precisa, pela altura das peças, tá? Então assim, ó, o forno de esmalte, tanto para baixa quanto para alta, vocês têm que ter um cuidado um pouquinho maior na hora de colocar as peças, porque as peças não podem encostar uma nas outras, senão elas vão grudar, né? Então assim, ó, eu vou ir montando, vou explicando para vocês. E aí depois, se tiver alguma dúvida, se quiserem entrar em contato, eu estou à disposição, ok? Então, olha só, eu tenho meu forno, eu sempre coloco uma prateleira embaixo, né? Que é o meu piso, digamos assim, né? Na verdade, é para, se acontecer alguma coisa de estourar uma peça ou escorrer um esmalte, né? O que vai acontecer? Vai grudar nas resistências ou no fundo do forno. Então assim, ó, eu boto uma prateleira bem calçada embaixo, tá? E agora a gente vai começar a montar. O que eu faço? A primeira coisa é organizar mais ou menos as peças nas alturas, tá? Para mim ter um maior aproveitamento de forno. Eu gosto de aproveitar ao máximo o meu forno, tá? Outra coisa super importante é que essa organização interna do forno, ela seja bem uniforme, assim, ó. Não adianta vocês encher o forno até aqui e ligar ele, tá? Então, assim, ó, quando vocês encherem o forno, procurem encher ele até o topo dele, tá? Porque aí vocês vão ter uma distribuição melhor de calor em todas as peças, ok? Então, vamos lá. Vou pegar algumas peças e vou começar a colocar. Eu já tinha mais ou menos separado um pouco algumas peças já menores, ó, mais baixinhas, tá? E eu sempre procuro também encher o forno das peças mais baixas, mais menores e mais baixas na parte de baixo do forno e as peças mais altas na parte de cima do forno, tá? E vou colocando, deixa eu ver aqui, ó, bem próximo, mas não podem encostar, ok? Outra coisa super importante é a parte externa das peças, certo? Vocês não podem ter esmalte na parte de baixo das peças, porque senão vai grudar na prateleira, tá? Então o que eu faço? Eu geralmente não esmalto as minhas peças na parte de baixo delas, tá? Porque eu gosto que a argila apareça. Mas se vocês quiserem esmaltar, que eu tenho algumas peças ali que eu vou mostrar para vocês têm que cuidar que aquela área que vai encostada na prateleira do forno não tenha esmalte, né? E vou colocando, ó, uma do ladinho da outra, vou preenchendo o máximo que eu posso o meu forno. Uma coisa super importante é a gente deixar espaço para botar os calços para apoiar a prateleira de cima, tá? Então, no caso ali, ó, eu já coloquei uma pecinha, só para mim ter uma noção. Vou pegar outras, já vou deixar arrumadinho, ó. E esse calço tem que estar na altura das peças, tá? Então, eu vou botar dois calcinhos, um em cima do outro, que eu acho que vai dar na minha primeira prateleira. Uma coisa importante, os calços são calços refratários próprios para apoiar as prateleiras, né? E eu tenho esses redondos, mas não quer dizer que vocês tenham que ter esses. Pode ser qualquer calço de forno, tá? Vamos lá. Quando eu tenho pecinhas muito pequenininhas, tá? Como, por exemplo, essas folhinhas, eu tenho peças ali para mostrar agora bem menores, eu vou botando as peças maiores e nos meios sempre vai ficar espaços.
Então, nesses espaços eu vou colocando as pecinhas menores. Como essas aqui, por exemplo, ó. São pecinhas bem pequenininhas, tá? Então eu sempre deixo essas pecinhas para ir preenchendo espaços, porque sempre vai sobrar espaços entre uma peça maior e outra. Aí sim, aí eu não me preocupo com a altura, eu vou colocando, tá? Geralmente, aonde eu sei que eu não vou conseguir botar uma peça no meio, assim, né? Então eu já, claro que eu já tenho um pouco de experiência, mas isso aí vocês vão adquirindo à medida que vão enchendo o forno, né? Os primeiros a gente enche eles com bem pouquinha peça, porque sempre acha que não vai dar mais, né? Então eu vou reservando, ó, e vou botando peça. Essa aqui é uma peça que tá toda esmaltada, ó, por dentro, né, nas laterais, e aí embaixo não tem esmalte, né, então, ó. E essa limpeza na parte de baixo da peça, ela tem que ser sempre um pouquinho a mais do que a gente precisa, para não ter nenhum problema de escorrimento. Porque tem, gente, os esmaltes às vezes, eles podem escorrer, e aí a peça grudaria na prateleira e tu vai perder, com certeza, a peça. E depois tem que estar limpando a prateleira, que é bem chato, tá? E aqui, ó, eu já tenho a minha primeira prateleira montada. Eu não tenho nenhuma pecinha pequena para colocar aqui. Não esqueçam que vocês têm que deixar espaço para os calços, tá? Então, ali eu consigo botar aquilo que eu falei para vocês, ó. As pequenininhas, ó. Eu consigo botar um monte de pecinhas pequenas aqui, ó. E vamos colocar os calços. Eu tenho que me certificar que a altura da minha prateleira não vai encostar em nenhuma peça, tá? Aí eu tenho as prateleiras aqui, ó, que também é um material refratário próprio para a temperatura que a gente vai queimar, tá? E vou colocar em cima. E aí eu já tenho a situação da primeira prateleira, tá? Bom, já vamos para a segunda prateleira, né? Então agora eu já vou botar umas peças um pouco maior. Mesma história, gente. E uma coisa super, super, super importante. Vocês não podem botar as peças para fora da prateleira, tá? O apoio do fundo da peça tem que estar muito bem sentado na prateleira. Principalmente na temperatura que eu queimo, que é cone 6, que é 1220, mais ou menos, tá? Então, assim, ó, essa cerâmica vai entortar. Então, assim, ela tem que estar sempre muito bem apoiada na prateleira, em todas as peças. Ó, outra peça, no caso, que também tá toda esmaltada, certo? Mas o fundo tá sem esmalte, ó. E um pouquinho acima do fundo, ó. Nosso fundo termina aqui e a meu esmalte tá ali, ó. Tem mais ou menos 1/2 centímetro entre fundo e esmalte, tá? Outra coisa que eu sempre faço é olhar a peça antes de colocar no forno, ver se não tem nada, nenhum detalhe, nada que vá depois aparecer. Porque eu sempre digo que quando a gente queima, a queima é uma coisa cara, né? Não é legal retocar a peça, né? Uma pelo preço e a outra também super importante, que fica tudo mais difícil depois. Tu não vai conseguir dar um bom acabamento na tua peça se tu for botá-la de novo no forno, tá? Então vamos lá. Ó, procuro sempre organizar a altura. Claro, nem sempre dá, né? Às vezes aí fica desparelha, mas
Eu procuro botar o máximo possível. Ó, esse caso aqui, ó, são peças que vão pro forno de novo porque deu algum problema, tá? Então, foi retocada, vai pro forno de novo. É o mesmo processo, não pode ter esmalte na parte de baixo. Então, sempre quando eu tô montando o forno, eu tenho uma esponjinha úmida do meu lado, que eu vou dar uns retoques, ó. Interessa se a peça está esmaltada ou já com a segunda queima ou não, tá? Nesse caso aqui. Então, ó, elas estão limpinhas e vão pro forno de novo. Ó, a minha peça sai um pouquinho da prateleira, tá? Mas a parte de baixo dela tá... Aqui eu sujei um pouquinho com o esmalte. A parte que senta do copo tá bem sentado na prateleira. Ela tá bem firme ali, ó, tá? Tem outra coisa que eu vou falar pra vocês que eu faço. É tipo assim, ó. Essa peça mais escultórica, né? E eu não tenho certeza do meu esmalte. Meu esmalte pode escorrer ou não, tá? Nesse caso é uma peça de aluno, eu sei como é que foi esmaltada, mas se por acaso eu não souber, né, eu vou ter dúvida se vai escorrer o esmalte ou não, a gente coloca um calcinho embaixo, gente, tá? Olha só. Então coloco ali, se escorrer, vai escorrer, pode pegar no calço e não na prateleira. Então eu tenho mais certeza de que eu não vou perder minha peça, tá? Esse calço é importante que ele fique bem apoiado também, que não adianta vocês botar, por exemplo, um prato. Bota bem no meio o calço e bota o prato vai entortar, tá? Olha a peça, vejo se ela tá limpinha, se não tem nada de esmalte escorrido por fora, porque ela não quer esmalte por fora. Se tiver um pouquinho de esmalte, vai aparecer, vai manchar, tá? Ó, um pinguinho, outro pinguinho, então, vamos lá, ó. Limpo, vai pro forno. Ó, vocês viram que essa situação, tá, tem umas coisas mais altas, outras mais baixas, mas tá, isso é normal, né? Mas bastante parelha, bastante parelha. Já mais ou menos organizei a minha segunda prateleira, vou botar meus calços. Eu sempre procuro também botar um calço o mais próximo do outro, ó, em cima, um em cima do outro, para não dar empenamento de prateleira. É um cuidado extra, digamos assim, tá? Ó, mesma coisa. Coloco no prato. Vou botar o outro aqui. E aqui, lembra que eu falei na segunda, ó, já tava esquecendo, vou botar pecinhas pequenininhas, tá? Que são amostrinhas, ó, de esmalte. Nesse caso, eu tenho aqui uma peça que ela tá pulverizada com óxido. Então, eu não posso tocar nesse esmalte, eu não poderia pegar essa peça assim pra botar no forno, tá? Eu tenho que pegar ela com todo carinho, né? E colocar ela pra que, se eu botar o dedinho, vai marcar. Olha só, aqui uma situação bem legal pra mostrar pra vocês. Que essa peça tá um pouquinho maior do que a prateleira, mas todo o meu apoio da peça, tá? Quase toda a peça tá em cima da prateleira, sobra só um pouquinho ali, ó, né? Eu diria pra vocês até que é meio perigosinho, tá? Mas eu sei que eu posso botar por experiência, mas de preferência sempre apoiando a prateleira. E vou preencher minha prateleira ali, ó, com coisinhas menores, porque eu não tenho mais peças que caberiam aqui, né? Então, eu sempre procuro ter, ó, pecinhas pequenas. Eu vou
Às vezes não dá, né, gente? Às vezes não tem, aí fica o espaço mesmo. Ó, e essas aqui, né, que são os olhinhos turcos, ó. Essas peças, eu sei que o esmalte que eu coloquei aqui, ele é escorredor, ele escorre. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou provar para ver se ele vai escorrer. Eu vou botar um calcinho, tá? Então, eu pego restinhos de prateleira, tijolinhos refratários, né? E coloco em cima, ó. Tá? Ó. Aí, se escorrer o esmalte, vai grudar no calço e não na prateleira. Não sei se vocês notaram aqui, ó, que eu botei um pouquinho daquela lajota para baixo desse prato. Eu sei que ele não vai encostar, tá? Mas isso também tem que ter cuidado, ok? Olha só, uma situação bem importante. A minha prateleira tá torta e essa placa não está torta, tá? Então, assim, ó, quando acontece isso, eu boto um calço bem retinho para aquela placa ficar reta. Senão ela pode vir a entortar no forno na hora da queima, tá? Então, eu pego aqui, ó, e faço uma prateleirinha extra, digamos, para que ele fique bem calçadinho. Ó, achei uns meios circulinhos, ó. Então, vou botar aqui. Então, ó, fiz, digamos, uma prateleirinha em cima de uma prateleirinha. Ela tá bem firme, não tá bambando, né? Então, fica bom assim. Nessa prateleira, eu já tenho uma boa altura ainda, ó, mas também não tenho muito mais peças. Mas eu tenho uns pratos para colocar. E o prato tem umas prateleiras especiais para eles, tá? Se não tiver, vocês vão ter que botar um prato do ladinho do outro. No caso que eu tenho, a gente vai empilhar. E aí eu vou completar com outras peças aqui e tá pronto o forno. Ó, essas são as prateleiras, ó, que são próprias para prato, tá? Tem de vários tamanhos. Esse aqui é para um prato maior, assim. Vocês vão ver que o prato vai estar bem apoiado aqui, né? E não vai ter nenhum problema de empenamento, coisa assim. Vou lá pegar os pratos. Ó, então eu começo com um prato. Coloco a minha prateleira. Também explorando a melhor maneira no forno aqui, para que eu possa botar outras peças também, né, gente? Porque elas são bem maiores, ó. E aqui nesse caso, eu não vou botar mais prateleiras, eu só vou fazer a prateleira de prato. Eu não consigo botar esse suporte 2 vezes, tá? Porque o meu forno não cabe. Então, se puderem ter apoios um pouco menores, né? Um pouco menores também é ótimo. Se não, se aproveita assim. E a outra situação é botar um prato do lado do outro, tá? E eu vou empilhando, ó. Sempre olho a parte externa, a parte de baixo. Ó, vocês podem ver que o prato tá bem sentado na prateleira, tá? Ó, vai ficar assim. Eu não poderia botar outra prateleira dessas aqui, porque não cabe no meu forno, né? Às vezes, se são fornos menores, vai caber menos ainda. Mas é isso aí. Então, agora eu vou botar as outras peças. Essa escultura também é a mesma situação, ó. Eu sei que esse esmalte é bem escorredorzinho, tá? Então, eu já vou botar um calço nela, pra não dar problema. E vou botar lá atrás, ó. E vou continuar enchendo. Ó, essa é outra situação legal de falar. Isso aqui é um sino, né? Então, assim, ó, eu sempre deixo uma parte sem esmalte. Se eu tivesse todo ele esmaltado, eu teria que limpar bem a minha borda aqui e botar em cima de um calço para não dar problema, tá?
Nesse caso, ela esmaltou a parte de baixo do sino e a parte de cima do sino tá sem esmalte. Eu vou ter que botar isso num suporte redondinho para ele ficar assim, ó, tá? Então, eu tenho umas argolinhas, eu sempre faço umas argolinhas, umas prateleirinhas, que eu apoio essas peças mais complicadinhas, assim. E essa, pessoal, é outra situação, ó. Ela esmaltou a parte de cima do peixe e embaixo só tem ossos. Então, assim, ó, eu não poderia queimar esse peixe assim, porque grudaria o esmalte aqui na prateleira, tá? Então, eu vou ter que queimar ele assim, ó, tá? Mas, o que que acontece? É uma peça pesada, tá? Então, eu vou dar um jeito de calçar isso aqui de alguma maneira para que ele fique de pezinho no forno. Aqui, gurias. Deu, pessoal. Botei, dá pra ver aí? Eu botei um calcinho ali, ó. Ele tá bem firme, tá vendo? E como isso aqui tem óxido, não tem esmalte, ele vai queimar perfeitamente. Ele não vai ter problema nenhum, né? E ainda temos espaço aqui nesse forno, né? Então, vamos fazer esse forno ficar bem cheinho. E deu, pessoal. Não vou conseguir botar mais nada. Poderia, deixa eu pensar. Quero dar possibilidades de montagem para vocês. Vou ver se eu consigo fazer uma coisa. Botei essa folhinha. Eu vou ver se eu consigo botar outra folhinha aqui, ó. Vai dar. Então, às vezes vocês têm o recurso de levantar, mas isso sempre estudando a peça e vendo se é possível fazer isso. Jamais faria isso com um prato plano, tá? E sim alguma coisa, ou um bolo, né? Ou uma escultura, mas não peças que eu sei que podem emplatar no forno, tá? Estando pronto o meu forno, vou fechar ele. Opa. E tá pronto o meu forno para ser ligado, tá? A queima, eu tenho um controlador que eu programo ele, já tenho ele programado no caso, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a queima para vocês, assim, ó. Como é uma queima de esmalte, né? A gente pode fazer uma queima até um pouco mais rápida, mas rápido entre aspas, porque a gente tem que ter um tempo de queima para que esse esmalte mature corretamente dentro do forno, com o calor, né? E que dê um bom resultado de esmalte. Então, assim, ó, eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que eu faço. Eu faço sempre, eu ligo, faço um patamar mais lento, né? Até uns 300, 400, 500 graus, por aí. 500 graus, tá? Aí depois ele sobe até 1020. Em 1020 ele faz outro patamar ali, ou seja, o que é o patamar? É um tempo que o forno fica liga, desliga, liga, desliga. Então ele mantém aquele calor, tá? Isso é tudo automático, é ele que faz, tá? Eu só programo. E depois eu vou até 1220, tá? 1220 e poucos, tá? Vocês têm que prestar atenção uma coisa, cada forno é cada forno. Vocês têm que conhecer o forno de vocês e saber o que é possível fazer, né? Quanto tempo ele leva. Então, assim, a gente sempre faz queimas experimentais, assim. Vou deixar subir ele mais rápido ou vou ter que deixar ele mais lento, porque tem fornos que são mais rápidos, né? O tempo de queima de uma queima de esmalte, tá? É assim, ó, no mínimo de 6, tá? A 8 ou mais horas, mas mínimo 6. Por quê? Porque nesse período tem toda a transformação química do esmalte para que ele vitrifique e fique um bom esmalte no final, né? Então, assim, eu estou fazendo queimas neste forno, com esses patamares que eu falei para vocês, em torno de 6 horas e meia, um pouquinho mais, 7 horas, vamos botar, tá?
E eu tenho tido muito bons resultados com os esmaltes que eu tenho tirado nele. Isso que eu tô falando é neste forno, tá? Então assim, ó, cada forno. Vocês têm que conhecer bem o forno de vocês. Isso é muito importante, né? E outra coisa também é a uniformidade de calor nas prateleiras, né? Esse forno é novo, eu adquiri ele agora. Então assim, ó, ele tá extremamente parelho em todas as prateleiras, mas nem todo forno é assim. Então, nessas ocasiões também vocês podem tirar partido disso, né? Esmaltes que precisam de mais calor, botar na parte mais quente. Isso vocês vão aprendendo a conhecer o forno de vocês, ok?